Estamos começando mais uma edição dos Retratos Regionais Cenário Econômico. Eu, William Figueiredo, coordenador de Estudos Econômicos do Rio de Janeiro, e ao meu lado aqui, Nayara Freire, vamos apresentar um panorama da economia mundial, brasileira e do Rio de Janeiro. E na sequência, um recorte exclusivo da região de Nova Iguaçu. Compõe 9 municípios: Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica. Começamos primeiro com o panorama da economia mundial e brasileira. Nayara, com você. Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional, nos primeiros 6 meses do ano de 2018 e, além disso, mapear quais são os riscos, tanto internos quanto externos, à economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 ele foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza e isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve e acabou mostrando algum sinal de pessimismo, de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada em vermelho mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária e, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo, que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICEI Brasil e o ICEI RJ, que se aproximou principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICEI RJ, né? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica, como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul, a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima aí de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade ela é muito concentrada, principalmente em setores ligados à exportação. Vamos destacar aí o setor automotivo, o setor de metalurgia e com isso também a gente também tem um dinamismo aí da extrativa, da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação ela é muito mais disseminada, então a recuperação da indústria fluminense, ela apesar de mostrar uma variação maior, ela é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também pela crise que o estado vem passando e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense, é um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com
atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário. O que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado dos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões, enquanto no estado do Rio de Janeiro esse cenário ainda é negativo, o estado ainda continua demitindo mais do que contratando. E é importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente, tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros, que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses, que por se tratar de uma cadeia produtiva acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália, e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem alta, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, nós não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia, então essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida. E também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com o ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir o número de desempregados na economia? Sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública em percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, né? Qual é o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente equivalente a 1,6% do PIB.
Esse gráfico é interessante porque ele mostra como é que esse esforço se reduziu com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar, né, essa trajetória de crescimento. E com a redução da taxa de juros, esse esforço também se reduziu, alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito, né, com um orçamento muito engessado, com um grande percentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, né, uma dívida crescente. Esse déficit representa quase 2% do PIB, ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente, né? Desde 2013 ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita, e mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem um esforço de mudar as estruturas do orçamento, né, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do estado do Rio e é o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Esse cenário tem impacto em todo o estado do Rio de Janeiro e é importante a gente olhar o detalhe em cada região. William, quais são os impactos para a região e quais são as perspectivas? Obrigado, Nara. Então vamos falar agora como é que esse cenário econômico impacta uma região fluminense muito importante, né? Que é a região de Nova Iguaçu, que no recorte do sistema Fijan, como eu falei, engloba 9 municípios. Importante relembrá-los aqui para a gente sempre entender que eu sempre que estiver falando da região de Nova Iguaçu, eu vou estar falando também de Paracambi, Japeri, Queimados, Mesquita, Nilópolis, Seropédica, Itaguaí e Mangaratiba. Né? Uma região bastante industrializada, né? 14% do PIB da região é da indústria. Né? Você tem ali grandes polos industriais, por exemplo, no Distrito Industrial de Queimados. Nova Iguaçu é um dos maiores polos, por exemplo, da indústria de cosméticos, né? Da indústria de alimentos. E você tem também Itaguaí, hoje, uma região que floresce, né, em desenvolvimento econômico e industrial no estado do Rio de Janeiro, onde temos portos, temos atividade metalmecânica, temos construções do maior investimento submarinos, que a gente vai falar mais à frente, enfim, uma região bastante industrializada. Mas é importante destacar aqui nesse primeiro slide, em termos de PIB, a participação da administração pública. Né? 1/4 da economia da região de Nova Iguaçu ainda depende da administração pública. Então é importante ainda as prefeituras, né, o governo do estado, trabalhar para o maior desenvolvimento de outras atividades nessa região, né, serem indutores dessa atração de investimentos. Você tem, em termos de PIB municipal, como eu falei, esses 3 municípios representando quase 60% da região. Você tem Nova Iguaçu 40%, Itaguaí, a segunda economia já passando Queimados 18% e Queimados com 12%. Então você tem aí quase 70% da região nesses três municípios. Em termos de atividade econômica, né, a sondagem industrial, uma pesquisa do sistema Fijan feito com mais de 300 associados, mostra que a produção industrial seguiu caindo nas indústrias localizadas nessa região. Né? A demanda tem sido atendida através de estoques. Né? Como a Nayara tinha apresentado, a perspectiva de um menor crescimento econômico, seja do Brasil, seja do Rio de Janeiro, não tem motivado, né, ao aumento da produção. Né? E com isso, a situação financeira das empresas tem permanecido em dificuldade. Né? Dificuldade tanto em termos de margem de lucro, como de acesso ao crédito. Né? Principalmente, né, se ela não está produzindo, se ela não está vendendo, né, tanto quanto antes, ela tem a maior dificuldade de acessar o crédito. E normalmente o crédito, né, que a gente vai ao mercado, é um crédito mais caro. Por isso que é muito importante ter uma margem de lucro, digamos, satisfatória, porque a maior parte dos investimentos realizados por essas empresas, por essas indústrias, são feitos com capital próprio.
Em termos de entraves sinalizados pelos industriais da região de Nova Iguaçu, você tem ali a carga tributária, que é sempre lembrada, e lembrar mais uma vez que a reforma tributária ainda não foi colocada em pauta nesse governo. Importante a gente trabalhar essa questão junto aos candidatos à presidência para as próximas eleições, né? E a demanda interna insuficiente, e aí é por conta do baixo crescimento econômico. Mas um novo indicador que surge e salta aos olhos nessa sondagem com os dados de junho é o medo da falta ou alto custo da matéria-prima. Esse indicador sobressaiu aos demais por conta principalmente das greves dos caminhoneiros, né? Os industriais hoje temem mais uma vez passarem 10, 15, 20 dias sem insumos para produzir, né? Então é importante acompanharmos esse tipo de movimento, né? Um dado positivo, no caso, para Nova Iguaçu e região, vem da segurança pública, né? Após a intervenção, os indicadores, por exemplo, de roubo de cargas, caíram mais de 60% na região. A gente teve, com a intervenção, um trabalho conjunto de várias forças policiais, federais, estaduais, né, os órgãos militares. Isso fez com que os roubos de carga na região caíssem 65%, uma média muito maior até do que a média do estado, que foi de 26%. O que nós observamos olhando as manchas criminais é que grande parte do roubo de cargas da região da capital e da Baixada Fluminense migrou para a região leste fluminense, de São Gonçalo e Itaboraí. Mas, de todo fato, é importante destacar que na região de Nova Iguaçu, todo dia um caminhão ainda é roubado, né? A média do estado do Rio de Janeiro, por outro lado, é de 26, ou seja, a região está muito melhor do que a média do estado, né? Mas, entretanto, metade dos caminhões roubados, ou seja, a cada 2 dias, um caminhão é roubado exclusivamente no município de Nova Iguaçu. E é lembrar que o município de Nova Iguaçu é cortado por vias expressas importantes, como a Via Dutra e a Via Láctea, onde grande parte desses roubos acontece. Por outro lado, o indicador de letalidade violenta, ou seja, os homicídios, latrocínios, lesão corporal seguido de morte, homicídio por intervenção policial, cresceram bastante na região, né? Você teve um aumento de 10%. Né? Mas esse aumento está em linha com a média do estado. E por que esses homicídios aumentaram? Essa letalidade violenta aumentou? Sobretudo por conta dos homicídios decorrentes da intervenção policial. Os homicídios dolosos, latrocínio, lesão corporal, todos esses outros indicadores diminuíram. Ou seja, quem está morrendo em confronto com a polícia, né? Normalmente bandidos, mas às vezes acontece de perdas de vidas de inocentes, né? O que deve ser sempre evitado, né? Mas aí o indicador, mais uma vez, importante é que você tem na região de Nova Iguaçu 3 mortes por letalidade violenta a cada dia, um número bastante elevado, né? A média do estado é muito maior, é de 19. Mas, mais uma vez, só no município de Nova Iguaçu você tem metade dessas mortes. Ou seja, todo dia morre alguém por letalidade violenta em Nova Iguaçu. Dado essa perspectiva positiva, né, de crescimento da atividade econômica, ainda baixa, mas crescimento, né, você tem aí uma perspectiva de melhora na segurança pública, que é um fator decisivo tanto para a atração de empregos, para a manutenção da atividade econômica, de empresas, bares, restaurantes, enfim, todo o comércio e serviço, as pessoas terem segurança para andar. Você tem a sondagem industrial trazendo perspectivas positivas, né, otimistas dos industriais de Nova Iguaçu e região para os próximos 6 meses, ou seja, para o próximo semestre, né? Isso, os empresários da região estão entre os mais otimistas do estado do Rio de Janeiro e até mais otimistas do que os empresários da média do estado e da média brasileira, né? Você tem ali um indicador de 61 pontos entre os empresários de Nova Iguaçu e região, contra a média de 50 pontos no Rio de Janeiro e Brasil. Grande parte desse otimismo vem por conta das exportações, né? A indústria ela tem essa capacidade de poder buscar outros mercados quando o seu mercado local não está demandando tanto, como é o caso do Rio de Janeiro. Então ela busca tanto exportações para outros países, né, quanto para outros estados. A gente tem aqui, por exemplo, do lado, o estado de São Paulo, que já vem apresentando crescimento econômico mais pujante do que o Rio de Janeiro. Então é um mercado que os industriais têm buscado e, logicamente, é uma oportunidade para se buscar quem ainda não fez essa prospecção. Em termos de emprego e investimentos,
né, você ainda persiste o pessimismo. Por quê? Porque primeiro eu preciso voltar a vender, né, lembrando de ter uma situação financeira melhor dentro das empresas, uma margem de lucro voltar a ser satisfatória, para então eu voltar a investir, né, maquinário, expansão e então voltar a contratar, né? Então você não deve ver nos próximos 6 meses uma retomada do emprego na indústria, principalmente nessa região. E isso a gente observa olhando os dados do mercado de trabalho. A indústria da região, os dados são positivos, puxados exclusivamente pelo setor da construção, né? E seja a construção de edifícios, obras de infraestrutura ou serviços especializados. Mas como eu falei, principalmente no município de Itaguaí, você tem um aumento da atividade econômica nesses últimos meses. Como eu falei, Itaguaí é um dos municípios que mais crescem no estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, a indústria de transformação ainda segue fechando vagas. Indústria de transformação é aquela indústria manufatureira, né, que pega um produto, uma matéria-prima e transforma no bem final. E aí você tem fechamento de vagas também no setor de comércio, né? Mais de 600 vagas fechadas, e principalmente comércio varejista. E lembrando, comércio depende muito tanto do emprego, né, pessoas terem renda, mas também da segurança do ir e vir, né? Dado positivo e destaque na região é para a contratação do setor de serviços, esses puxados sobretudo pelo setor de educação, ou seja, a região está contratando mais professores, o que traz um alento, né, e uma perspectiva positiva de melhor capacitação, formação dos seus alunos, dos seus profissionais, para no futuro de maiores oportunidades eles estarem capacitados para concorrerem e terem êxito em ganhar essas vagas no mercado de trabalho. Entre os municípios que mais empregam, como eu já falei, Itaguaí ali gerando a maior parte dos empregos, 612, né? Você tem ali Queimados também gerando quase 400 empregos, e aí praticamente comércio atacadista, distribuidores, né? A Mangaratiba também gera emprego, Japeri também gera emprego. Por outro lado, Mesquita fecha quase 300 vagas, principalmente no serviço de transportes, né? Assim como Paracambi e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, a maior economia da região, está fechando emprego, sobretudo na indústria de química e no comércio varejista. Observando, olhando para frente, quais são as perspectivas positivas? Além da expectativa do empresário, como eu já colocado pela sondagem, de vender mais, dado a possibilidade de exportações. Nós temos investimentos anunciados na região que somam mais de 36 bilhões de reais, né? Desse montante, 31 bilhões é o ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que está acontecendo no município de Itaguaí e é o maior investimento hoje privado do Brasil. Você também tem o Programa de Abastecimento de Água da SEDAI, que vai envolver 12 municípios da região, né? É um programa que está em andamento no montante de mais de 3 bilhões. E temos outros 1 bilhão e 200 milhões de reais mapeados em investimentos diversos, como o terminal de cargas no Porto de Itaguaí, né? Você tem uma ampliação de uma empresa de águas em Nova Iguaçu. Importante aqui destacar que esses são os maiores investimentos mapeados pelo Sistema Fijan. O Sistema Fijan mapeia os investimentos em todo o estado e só na região de Nova Iguaçu a gente tem aí mais de 36 bilhões de investimentos, né? O que traz perspectivas de geração de emprego e geração de renda para essa população. E também de negócios para os empresários que estão ali e em todo o estado de oferecer bens e serviços para esses investimentos acontecerem. Nós agradecemos a sua participação em mais esse Retratos Regionais Cenário Econômico e esperamos tê-lo novamente juntos conosco em novembro, na nossa próxima edição. Obrigado.